E vamos começar o programa falando da disputa presidencial do ano que vem. A Procuradoria-Geral Eleitoral emitiu nesta terça-feira 23 parecer defendendo a criação do Missão, partido político ligado ao MBL, o Movimento Brasil Livre. Agora o pedido de registro vai a julgamento pelo Tribunal Superior Eleitoral, com prazo previsto de até 30 dias para que isso ocorra. A tendência é decisão favorável, o que oficializará o surgimento da legenda e possibilitará que dispute a eleição de 2026. A expectativa é que o partido também possa usar o número 14, que antes era do extinto PTB. Para falar sobre a criação do Partido Missão e as expectativas para essa nova sigla, estamos com Renan Santos, coordenador do MBL. Salve, Renan, tudo bem? Boa tarde. Tudo bom, Felipe? Uma honra estar aqui com você, com o time do Antagonista. Sempre um prazer trocar ideia com vocês. Renan, primeiro saber de você a sensação nesse momento, com mais essa etapa cumprida, muitas discussões a gente vê nas redes sociais, inclusive houve contestação em termos de coleta de assinatura, e me parece que esse passo vai legitimando a iniciativa de vocês e, claro, você apareceu já numa pesquisa com 2% de intenção de voto para a presidência no ano que vem, então quais são as perspectivas nesse momento? Foi muito bom, eu tento imaginar como deve estar o pessoal do Intercept hoje, né, porque eles ficaram criando das teorias conspiratórias mais bizarras a respeito da coleta do Partido Missão, dando a entender, por exemplo, que nós mentíamos que era o partido, ou que nós falsificávamos as fichas, que nós apresentávamos as fichas como parte de um abaixo-assinado, escondido. Teorias conspiratórias, eles tentaram inclusive fazer judicialização, eles organizaram uma campanha para denuncie quem fraudou a ficha, quem te enganou, falsos coletores. Depois eles vieram dizer que a gente apresentava o partido como uma campanha para salvar as onças na Amazônia, porque o símbolo do partido é uma onça. E realmente, assim, alguns tentaram judicializar, e o documento que a Procuradoria-Geral Eleitoral mandou foi muito simples, ele foi bem direto. Não houve fraude no processo, na verdade não houve nada, o processo foi extremamente limpo. Foi, como a gente já colocou anteriormente, o partido construído de maneira mais rápida, com o menor número de processos, em todos os estados, não cumprindo apenas a obrigação dos 9, com o maior número de fichas validadas na história do Brasil. Portanto, enfim, eu volto a colocar, ontem à noite foi um dia triste para os nossos haters, e um dia muito feliz para todo mundo que coletou e participou do processo. A sensação é muito boa. E a gente tem o Wilson Lima também, nosso repórter em Brasília, e Ricardo Kertzmann, colunista em Belo Horizonte, para participar. Wilson, fica com você a palavra. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Renan. Principalmente boa tarde para você, meu amigo, minha amiga de O Antagonista, também do canal MMC News. Renan, eu vou trazer um pouco, para minha sardinha essa brasa, né? Falando de real política, né? Falando de política real. O partido, enfim, está em via de ser criado, algo que, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro não conseguiu com a Aliança pelo Brasil, mas se fala também de uma candidatura presidencial. Mas a gente sabe que para uma candidatura presidencial vingar, para que esse projeto de fato possa ir para frente, é necessário recurso, campanha eleitoral é algo caro. Não há, nesse momento, como o partido vai ser criado, né, ele não vai ter direito a fundo eleitoral. Eu queria te perguntar, como é que o Missão vai suplantar esse tipo de barreira? E, nesse detalhe, também queria te fazer uma outra pequena provocação. O Kim Kataguiri, integrante do MBL, já tem mandato aqui na Câmara dos Deputados. Ele vai se lançar como candidato a deputado federal em 26 pelo Missão, sendo que ele não teria uma estrutura partidária que ele hoje tem lá no União Brasil? Primeira ótima pergunta, e eu acho que a provocação é bem válida, porque todo mundo fala, pô, isso é uma coisa meio exército de Brancaleone, vocês vão realmente enfrentar estruturas multibilionárias, a gente está falando aí de um fundo na ordem dos 5 bi. Sim, nós vamos fazer igual nós temos o partido. Na verdade, todo mundo falava para montar o partido hoje, o valor que a gente gastaria seria coisa na monta de 20 milhões de reais. Tá? A gente, inclusive, foi atrás de quem montou e quem fez não só a coleta, mas o processo burocrático para montagem de outros partidos. E os números eram assustadores. Como é que a gente compensou? Militância e tecnologia. Eu não vou falar assim, compensamos com o poder do nosso coração. Não. Foi muita militância, o time trabalhou demais e a gente colocou tecnologia aplicada. A tecnologia ela permite que você tenha ganhos em escala nos processos. Nós vamos fazer a mesma coisa na campanha eleitoral. A gente vai ter coisa que os nossos adversários não têm, que é uma militância férrea, jovem, inteligente. Nós temos uma perspectiva, e isso foi captado inclusive na pesquisa que me colocou lá com 2%, que nós falamos para os formadores. Ou seja,
as pessoas com melhor formação, as pessoas que costumam virar o voto das demais, elas já estão apoiando uma candidatura que sequer tinha sido lançada. Então eu fiquei muito animado nisso, porque se você fala primeiro para os formadores, esse tipo de coisa costuma se radiar de cima para baixo, e eu não preciso comprar o voto desses formadores ou impressionar eles com barulhos e musiquinhas e jingles, a gente precisa apresentar ideias. Naturalmente, então, o objetivo nosso vai ser fazer a coisa como era feita antigamente, mas com tecnologia, que é, nós vamos rodar o Brasil, vou visitar o maior número possível de municípios que eu conseguir, vou em todas as rádios possíveis, vou gravar vídeo em todas essas cidades, mas com Starlink e com um sistema de cadastro e de conversa com a militância para formar a maior militância possível de um candidato nas eleições de 26. Isso vai ganhar as eleições, isso vai compensar o dinheiro? O destino dirá, mas o destino foi bacana conosco no processo de formação do partido, usando a mesma estratégia e não será diferente agora. Sobre o Kim Kataguiri, aí dele se ouvir qualquer tipo de proposta da turma do União Brasil, mas é brincadeira, o Kim naturalmente ele virá e eu tenho um desejo dele ser candidato ao governo do estado de São Paulo. Ele naturalmente pensando no time, ele pensa em ser candidato a deputado federal para a missão, pra gente montar uma bancada grande. Ele que ficou muitos anos sozinho aí em Brasília, tá na hora de ter alguns amigos, de a gente mandar um time. Mas, enfim, ele fará, o Kim Kataguiri tem muita moral, ele fará o que quiser aqui no partido, e por mim, se ele já tivesse a ideia, ele seria nosso candidato a presidente, ele é um prodígio. Então, tenho certeza que não perderemos ele para as seduções de Rueda e seu barco em Mykonos. Não, acho que não teremos esse problema. Ricardo Kertzmann. Mas nessa né? Diga isso. Não, é só eu complementar, Renan, porque também nessa ideia de utilizar o Kim Kataguiri como possível puxador de voto, o Missão pode ficar sem nenhum representante aqui, né? Também há esse risco, que eu imagino que esteja sendo calculado nesse momento, não? Mas todo mundo está disposto a correr o risco. Todo mundo está disposto. É aquele risco que vale a pena ser corrido. É aquele pulo pro desconhecido que você faz em nome realmente do que você acredita. Eu tenho certeza que todos nós faremos campanha com muito menos dinheiro, com muito menos recursos, mas nós faremos da maneira mais empolgada. Tá todo mundo com muita energia. A gente sabe, vai ser aquela coisa... Eu sei que é um chavão aqui do tostão contra o milhão. Hoje em dia é tostão contra o bilhão, que eu falo do fundo, mas na real vai ser demais e a gente vai botar um tipo de energia que a gente nunca colocou antes. Ricardo? Boa tarde, Felipe, Wilson, amigos antagonistas. Boa tarde, Renan. Obrigado pela presença. Olha, uma boa parte do eleitorado brasileiro hoje, obviamente, aquela parte que não milita e não apoia o bolsonarismo e nem milita, nem apoia o lulopetismo, esse eleitorado ele busca uma candidatura alternativa, mas ele busca, sobretudo, Renan, um pouco de paz, né? um clima, um ambiente menos tensionado. Vocês do MBL têm por característica o combate, na verdade o embate político no sentido contrário, bastante tenso, vocês são sempre muito veementes. Nesse sentido, Renan, não fica muito restrito a parcela do eleitorado brasileiro disposta a acompanhar vocês? Você falou agora em ferrenhos, né, em militantes ferrenhos, em jovens inteligentes. Essa é uma parcela pequena do eleitorado que não é suficiente para ganhar uma eleição. Eu queria saber de vocês, como que vocês enxergam estrategicamente o posicionamento do Partido Missão? Vai ser com essa pegada dura do MBL? E para complementar a pergunta, em caso de insucesso de vocês, se vocês forem disputar as eleições e não forem bem-sucedidos, vocês veem o Missão apoiando em segundo turno um lado ou outro, ou mesmo participando de um eventual novo governo? Eu vou ter que cometer a heresia de discordar de alguém que eu leio as colunas e que eu sou um fã em conteste, não só eu como Kim, então terei que discordar e dói muito no meu coração, mas haverá discordância. Eu não acho que o eleitor está procurando a pacificação. Na verdade, o eleitor está cansado do discurso vazio e da polarização boba, né, do tipo o Nicolas Ferreira justificar eu vou votar aí nessa PEC aí é para proteger nós do STF, cuidado ali, olha ali o comunista. De fato, há um eleitor cansado disso. Agora, o eleitor, ele quer medidas muito duras para resolver os problemas dele, especialmente na questão do combate, por exemplo, ao crime organizado. A ideia de enfrentamento ao crime organizado pressupõe uma ideia de guerra para o eleitor, e eu vejo isso nas camadas mais populares e nas camadas mais altas da sociedade. É uma ideia de que nós postergamos, isso é da natureza do brasileiro e isso se reflete no sistema político. Nós postergamos as decisões duras que nós precisamos tomar. O brasileiro é como se fosse aquela pessoa que acho que você vai ficar com câncer, já tá com efizema pulmonar, mas ele continua fumando, eu vou levando. O brasileiro empurra muito para frente a resolução dos seus problemas e a tomada dramática de ações. Nesse sentido, o que nós vamos oferecer é muito claro, é uma guerra, não é uma pacificação.
é um enfrentamento a privilégio dentro da máquina estatal, um enfrentamento que não será só de discurso nessa questão, como eu coloquei, do crime organizado, né? A gente sabe, e vocês fazem cobertura disso, e muita gente do mercado financeiro acompanha vocês sabem, há uma trajetória de colapso nas contas públicas para 2007 e 2028, e absolutamente nenhum dos candidatos ou pré-candidatos à presidência da República falam isso, e a resolução disso não será bonita. Né, será, por exemplo, mexendo na vinculação do BPC e das aposentadorias ao salário mínimo, como acontece hoje, e é impossível manter dessa maneira, e ninguém tem coragem de falar. Tudo isso são medidas que vão ser duras, mas elas escapam, e acho que isso talvez responda a tua pergunta, a dicotomia boba do debate público. O debate público está preso numa dicotomia boba feita para idiotas, que acho que tem como, vamos dizer, os símbolos maiores, 3 figuras. Uma é a Janja, outra é o Nicolas e outra é o Cleitinho. Cada um à sua maneira, criando historinhas feitas para, vamos dizer, para leigos e para bobos, e as pessoas ficam vivendo a política como uma novela. O que você trouxe que eu acho que é muito válido as pessoas cansaram da novela, mas as pessoas querem uma solução. E aí, nesse ponto, o nosso discurso aguerrido, ele não pode incorrer nesse bobismo, e por vezes, assim, a gente tem que fazer também autocrítica, a gente incorre, às vezes, numas bobices, mas definitivamente o nosso discurso ele tem que ser sério e sólido no que interessa. E eu acho que nesse ponto, só a gente está entregando esse tipo de discurso. Renan, aproveitando isso que você falou, diga, Ricardo, rapidamente. E sobre a possibilidade, em caso de insucesso, de caminhar com outra candidatura em outro governo? A gente não vai assumir posições num outro governo. A gente já está com uma estratégia muito clara e muito traçada. A missão, ela é um projeto que se pretende um projeto líder. Ela, portanto, não tem que já ir para as eleições pensando em perder e no que vai fazer depois. Até já me perguntaram, Renan, tá pintando que vocês podem ser o fiel da balança no segundo turno. Falei, cara, a gente quer ser o fiel da balança no primeiro turno, nós queremos impor a agenda, como está acontecendo, né? Eu vejo declarações do Caiado, do Zema, imitando ipsis literis o que nós estamos falando em termos de segurança pública. Eu acho legal, fico feliz que eles imitem a parte de segurança pública, eu quero ver eles imitarem o que a gente fala em termos de reformas impopulares que o governo brasileiro vai precisar fazer, isso eu não vejo. E tampouco críticas ao Bolsonaro, porque eles querem levar o voto do Bolsonaro, mas fingir simplesmente que o Bolsonaro nunca cometeu os erros que ele cometeu. Renan, no começo de junho eu publiquei um artigo em O Antagonista, que foi Bolsonarismo e esquerda aprovaram lei usada para condenar Léo Lins. Eu fiz todo o rastreamento da votação no Congresso Nacional e você fez um vídeo comentando essa análise que eu fiz e criticando os bolsonaristas, como eu que critiquei, por defenderem a liberdade de expressão nas redes sociais, no entanto terem deixado passar um texto que foi usado para condenar humorista. E aí você brincou com a própria plateia ali do MBL, com o seu público na internet, falando o seguinte, olha, a gente vai ter que ter coerência no Partido Missão, mas depois não vir um Felipe Moura Brasil e mostrar como a gente é incoerente. E qual é a perspectiva que você tem para essa coerência, no sentido de quais são as pautas que o MBL e o Partido Missão agora defendem, que você vai cobrar que todos os representantes desse grupo tenham e se mobilizem nesse sentido na própria atuação legislativa? Primeiro, eu vou reforçar esse medo. Eu tenho alguns poucos jornalistas que eu respeito no Brasil, que fazem cobertura séria e que cobram, e eu uso, vamos dizer, o material produzido por eles para atacar os adversários. Eu tenho medo danado de um dia eu virar o alvo das matérias desses jornalistas. Eu falhei, se aconteceu, porque justamente é uma questão, de admiração e 2, de entender a nossa função histórica. Nesse sentido, algumas coisas óbvias. Nós não podemos aceitar que a condução dos nossos votos dentro das câmaras legislativas ao redor do Brasil, seja feito de modo à obtenção do like ou à obtenção de acordos que não beneficiam a coletividade. De maneira óbvia, né? O que aconteceu agora, por exemplo, o pessoal que, em nome do apoio a uma anistia, que a maior parte da população brasileira nem liga, votaram uma PEC da blindagem que beneficia o Centrão e depois sair fazendo discursos cínicos, como aconteceu semana passada. Votos para aumento de privilégios dentro, não apenas do setor público, mas especialmente para os próprios legisladores. Traições a agendas óbvias históricas que a gente defendeu, arregadas em matérias reformistas que são impopulares. Por exemplo, num governo nosso, né, ou no próximo governo que não seja nosso, na presidência da República, um deputado federal eleito pela missão ir lá e, diante da necessidade de votar por uma reforma que pode salvar as contas públicas, ele virar e, não, veja bem a minha estratégia. A gente tem que passar o facão nessas pessoas, definitivamente o facão, não literal, claro, né? Em tempos de violência política a gente tem que ser cuidadoso, mas a gente tem que passar o facão, o partido ele tem que ser implacável com isso. O exemplo que eu dou nós tivemos um vereador em Curitiba, que é o João Bétega, que adotou a política de não fazer nada como vereador e gravar muitos vídeos. Nós fomos implacáveis, nós expulsamos ele e todos os assessores pediram demissão do cargo. Esse sarrafo tem que ser mantido e essa é uma cultura interna que
precisa ser mantida. E ela é assim, nada garante, e esse é um ponto importante, que será assim. E eu falo isso pra todo mundo, nada garante. E eu estaria mentindo se eu tivesse garantindo pra vocês, porque as pessoas são humanas, são falíveis, e a gente vai lidar primeiro com centenas, depois milhares de filiados e membros. O que garante é a manutenção desse espírito vigilante que a gente precisa ter, e é uma luta constante contra as tentações que surgem pelo caminho, e ser humano de reconhecer que as pessoas vão falhar, mas ser muito rígido na manutenção disso. Então, pra mim e para os fundadores do partido, a questão fundamental é a manutenção da cultura interna. Se essa cultura interna for mantida, o partido vai se manter de pé e eu não vou tomar porrada de vocês. É um bom medidor de qualidade. Estaremos sempre vigilantes em relação à coerência dos políticos em geral. Wilson Lima, dá tempo para a última pergunta muito rapidinho. Não, eu vou ser muito, muito breve. Se a gente colocar numa linha o posicionamento ideológico de várias siglas, né? Estou falando União do Brasil, PT, PSD, PL. Onde é que ficaria o Missão nessa linha imaginária ideológica partidária? Nós seríamos, do ponto de vista programático, o partido mais à direita hoje do Brasil. Eu não enquadro o PL ou outros como partidos à direita, não faz nenhum sentido, eles não têm nem programa à direita. A maior parte dos prefeitos eleitos do PL são prefeitos do Centrão ou aliados com o petismo, especialmente os do Nordeste, basta ver a relação dos prefeitos do PL na Bahia com o governo do Jerônimo, e em todos os estados lá. O Novo, ele tem um programa hoje bolsonarista, onde eles foram um partido com uma linha mais, vamos aplicar prática de gestão no setor privado, na gestão pública, mas hoje eles são um partido que basicamente procuram, ei Bolsonaro, o que você quer? Tá, eu estou servindo você, eles são o garçom do Bolsonaro. Nesse sentido, eu não sei se existe a ideologia à direita chamada garçom do Bolsonaro, então eu enquadro o Novo ali perdido nessa centro-direita. Nós podemos ser enquadrados como um partido mais à direita, mas nós não vamos ficar fazendo propaganda disso como um fim em si, do tipo, olha só, sou de direita, show comunistas. Não, a gente vai tocar a nossa agenda e tentar ser o mais efetivo e claro nela possível. Renan, só para encerrar rapidinho, é viável a formação de uma chapa presidencial com você como titular da chapa? Está em tempo isso? Tá em tempo, e vai depender muito da gente aplicar, como eu havia dito no começo, uso da tecnologia, inteligência e sinceridade em trazer as propostas. Nós conseguimos hackear, no sentido não literal, a lógica de montar um partido, usando muita tecnologia, usando muito trabalho, nós conseguimos bater todos os prazos de algo que já era considerado impossível, porque a legislação atual para a formação de partidos realmente ela é draconiana, para dizer o mínimo. Nós podemos fazer isso para uma campanha, primeiro uma pré-campanha, depois para uma campanha eleitoral, e eu tenho certeza que nós seremos, de alguma maneira, isso eu posso cravar para vocês, nós seremos a candidatura que vai pautar o debate nas eleições. Vencer vai depender do que nós construímos no caminho, mas pautar já está acontecendo, e as discussões vão rodar, vamos dizer, em torno das propostas que nós estamos trazendo já agora, isso tenho certeza. Renan Santos, coordenador do MBL e agora com o partido Missão, que teve o parecer favorável do Ministério Público Eleitoral. Boa sorte, bom trabalho, muito obrigado pela disponibilidade e participação aqui no Meio Dia em Brasília, programa de O Antagonista também na TV BMC. Obrigado, uma honra participar. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes, deixe o like, comente abaixo o que achou, vire membro do canal por apenas R$ 3,99 e tenha acesso a benefícios exclusivos. Te vejo no próximo vídeo.